Fala comigo, rapaziada. Eu sou o Matheus Pereira. Eu sou o Pablo Palma. Eu sou o Thiago Frota. A gente vai começar hoje com o Atlético Paranaense 1, Curitiba 0. Foi o primeiro clássico da rodada. Gol do Fabinho, Atletiba. Atletiba. Gol do Fabinho logo no começo do jogo, aos 12 minutos. Foi uma jogada bonita. Foi uma triangulação boa, um chute forte. A bola sobrou pro cara, né? Sim. Foi competência do time do Atlético. O time do Curitiba também, muito fraco, né? Sim, depois Tem o de... Curitiba que demitiu o Sassá, hein? Demitiu o Sassá depois do clássico. Ele saiu, foi fotografado na noite curitibana. Aglomeração. O cara é profissional. Sim. O Sassá, ele quando ele vai para um clube, ele vai mais pela noite do que pra jogar bola. É foda, mano. O Sassá é o tipo de cara que eu acho que o pacote Sassá não vale a pena pelo futebol dele, tá ligado? E ele Sim. nem entrega um futebol assim, né? Tipo, por exemplo, ele jogou bastante tempo no time do Cruzeiro, fez até gols importantes, mas Nunca foi não a foi, chave. A chave nunca foi principal. principal, assim. Ele até tem uma bola para um time mediano, por exemplo. Ele é o principal jogador, era, né? O principal jogador do Curitiba e com méritos. Mas nunca foi um jogador de clube grande, de protagonismo, né? Não. O extracampo fala muito mais do que propriamente dito em campo. Falando do jogo, foi um jogo com pouquíssimas chances. A gente sabe que é um clássico, que é um jogo que é decidido no detalhe, e foi mesmo. O Atlético acertou 2 chutes no gol, o Curitiba acertou um só, não teve lances perigosos, e o Atlético foi mais certeiro na chance que teve. Aí teve um jogador do Uma Curitiba que foi expulsão. expulso também, né? Sim, ele foi expulso aos 27 do segundo tempo ali. Não prejudicou tanto o Curitiba, porque Não, não. porque a posse de bola foi toda do Curitiba, só que o Atlético conseguiu ser mais efetivo. Curitiba, ele em nenhum momento ele Deu perigo. pressionou o Atlético. Em nenhum momento ele Teve levou um... perigo. Pra falar que não deu perigo, teve um chute que foi o que acertou, que foi de fora da área, que deu susto pro goleiro do Atlético. Mas Teve só. um cruzamento que um chutamento, né? Ele meio que cruzou, meio que me chutou pro gol a bola bateu na trave, né? Bateu na trave do goleiro do Atlético. Era o Santos, né? No gol. Do Santos, isso. A bola bateu na Mas, trave e bateu assim no travessão. Ia cair nas costas do goleiro. sim, sim. Mas Sim. é muito pouco, né? Para um time de Série A de Campeonato Brasileiro, tá bom que é o penúltimo colocado, mas mesmo assim muito pouco, um futebol muito ruim, e vai brigar até o final para não cair. O próximo jogo foi o segundo clássico que teve no sábado, Santos e São Paulo na Vila Belmiro. O São Paulo fez 1-0 numa falha do zagueiro do Santos. O Santos empatou ainda no primeiro tempo, com o Madison. Logo depois que empatou, o São Paulo fez o 2-1 com o Gabriel Sara, fez os 2 gols. E o Marinho, né, sempre ele entrou no decorrer do jogo, não começou de titular. E empatou numa falha do Volpe que ninguém sabe o que aconteceu. Nem ele entendeu o que ele tentou fazer. E o Gabriel Sara, que não é jogador, é astronauta, fez 2 e livrou São Paulo da derrota. É o principal jogador do jogo, né? Com méritos. Além dos 2 gols, se movimentou muito bem, fez o futebol que provavelmente mostrava na base, né, do São Paulo, para ter oportunidade, e o cara tem que mostrar alguma coisa. Ele tá tendo oportunidade. Eu quero de novo ouvir o pedido de desculpas, né? Que ele nunca acontece, né? A gente cobra o pedido de desculpas de Pablo Palma, mas infelizmente não acontece. Eu quero ouvir o meu amigo Pablo falar sobre a atuação
magistral de Gabriel Sara. Em primeiro lugar, como o Matheus disse, o primeiro gol ele teve sorte. Foi um erro do outro jogador. O segundo gol foi uma bela jogada do Igor Vinícius, que passou mal pro Soteldo no decorrer do jogo, mas fez uma boa jogada. E o Gabriel Sara tava na hora certa, tava com presença de área. Os 40 primeiros minutos deles foi o jogo digno, né? Ele não vinha mostrando tudo aquilo que ele mostrou, mas no segundo tempo ele virou o Sara que todo mundo conhece, uma carniça. Mas o jogo todo, né, diminuiu no segundo tempo, né? O time do Santos foi um bom jogo, não foi um jogo ruim, mas no segundo tempo diminuiu o ritmo. No segundo tempo foi bem apático. E sobre o Volpi, eu não sei o que ele quis pensar. Ele quis inverter a barreira, não sei se foi topete alto, soberba dele abrir o canto pro Marinho bater, o Marinho deu no meio e ele aceitou. A bola foi em cima dele, ele não conseguiu acompanhar e aceitou. Poderia ter saído com a vitória? Poderia. São Paulo foi melhor no primeiro tempo? Sim. Os primeiros 20 minutos. Depois, dos 20 aos 40 morreu. Aos 35 morreu e depois ele voltou a atacar. Perdeu muita chance de gol no primeiro tempo. Perdeu a vitória por falha do goleiro. E Gabriel Sara, o famoso astronauta, nesse primeiro tempo ele contou com sorte e presença de área. Posicionamento do moleque é bom. Agora quando ele tá com a bola no pé, aí já, né, a natureza cuida. Mas eu acho que no primeiro gol o mérito dele foi todo dele, né? Na verdade, foi uma jogada que ele vai buscar até o final, acredita até o final, ganha do zagueiro e cara a cara com o goleiro teve a categoria que calma, né? Teve muita calma. Não, assim, se fosse muito atacante, se fosse Diego Souza ali não teria feito. Então mas teve muita calma. Eu acho que é uma partida para ele não esquecer, né? Bom, e ganhar confiança para os próximos jogos. Não é um pedido de desculpas, né? Mas se fosse avaliar ele do primeiro tempo, eu daria um 9,5 para ele. Mas aí, se você fala assim, a jogada foi do Igor Vinícius, mas o lançamento que o próprio Gabriel Sara dá pro Igor Vinícius na ponta, ele quebra toda a linha. O Igor Vinícius, ele tem a leitura correta, os dois fizeram a jogada juntos, né? Mas o Gabriel Sara, ele dá o lançamento na ponta pro Igor Vinícius. O Igor Vinícius corta e cruza rasteiro para ele fazer. O Santos também jogou, não falar que jogou mal, assim, eu não o Soteldo jogou mal, né? O Soteldo deitou. Então, só que o Soteldo, o que ele faz, ele não está conseguindo fazer o que ele fazia ano passado, né? Que era fazer gols, né? O Soteldo fazia muito mais gols. O vira e mexe, ele fazia aquela jogada de driblar, cortar e bater pro gol, né? Ele até tá fazendo isso. A famosa jogada de linha de fundo, só que por esse jogo aqui ele preferiu o cruzamento. Todo jogo ele tá preferindo o cruzamento, ele não tá arriscando muito pro gol. Ele dá aquela chuveirada, né? Pra dentro. O Santos não tem um centroavante de ofício, né? Eu queria falar um pouquinho do Santos, e são 2 pontos que eu queria falar. O primeiro é que o Carlos Sanches não consegue manter o nível que ele veio jogando ano passado, e até mesmo antes da parada. Ele caiu muito de produção, mas é um jogador importantíssimo para o Santos. É ele que faz a bola rodar no meio de campo. E o outro ponto que eu queria falar, aí é um recado direto pro Cuca. Porra, se você tem o melhor jogador do futebol brasileiro em atividade no momento no seu elenco, você não pode, você não tem o direito ele no clássico de não colocar ele para jogar num clássico. Ah, mas tem Libertadores no meio de semana. Irmão, foda-se. É clássico, tem que colocar o cara pra jogar. Sim. O Marinho entrou bem de novo. E de muita confiança, né? Sim, a estrela dele tá bem forte. Mas além numa fase dessa aí, assim, o Volpi não tem essa soberba, mas assim, deixar o cara chutar numa fase dessa, o cara que, sabe que o forte dele é a finalização,
É o chute de perna esquerda. A bola passa do lado do Volpe, cara. Então, não tem explicação. Eu não sei se ele Talvez, Nossa, não conseguiu absurdo. acompanhar, porque passou do lado, literalmente. Foi muito forte, foi um chutaço, foi. Mas foi falha dele na barreira e foi falha dele quando chegou no talvez gol. em um outro momento da carreira o Marinho nem tentasse esse chute. Sim, É, mas agora ele tá com a confiança. E aí, exatamente, ele tá com confiança lá em cima, tá jogando demais. É, e quando ele entrou, mudou o jogo. o Volpe, na verdade, não defenderam, porque eu acho que ele errou tanto na montagem da barreira quanto na chegada da bola em si. Mas ele tentou, na minha visão, cobrir o outro ângulo. E nisso ele abriu o campo inteiro pro Marinho. Se o Volpe deixar a barreira no lugar certo, o Marinho Não não tinha teria feito gol. acontecido isso. A bola tinha Aí, batido na barreira. aí os torcedores do São Paulo ficou puto porque empatou e os torcedores do Santos ficou puto que o Cuca não botou o Marinho no primeiro tempo. E empatou também, em casa. O próximo jogo, então, Fluminense 2, Corinthians 1 no Maracanã. Dois gols do Nenê. E um aos 8 e um já no finalzinho do jogo, um pênalti. E o Corinthians contou com o Matheus Vital. Aos 50 do segundo tempo já não dava mais para correr atrás do prejuízo. O Danilo Barcelos foi expulso numa entrada criminosa. Tinha que sair de camburão da porra do. Quase quebra a perna do Michel Macedo, que a torcida do Corinthians ia até comemorar, mas para o jogador é muito, muito triste, né? Você não pode entrar desse jeito, não. Porra, os caras são companheiro de profissão, mano. Eu Sim, entendo que futebol é esporte de contato e tudo mais, mas foi uma entrada maldosa, foi foi. Tanto é criminosa que mesmo. Mas eu acho que ele nem chegou assim para quebrar, na verdade. Ele foi com muito ímpeto, né? Muita vontade, muita força e chegou meio atrasado, né? Ele chegou meio atrasado. E aí pegou em cheio a perna do lateral do Corinthians. Assim, claro que não tô julgando a expulsão e até expulsaria e foi justa a expulsão, foi mas eu justo. acho que não foi um negócio na maldade, assim, não foi intencional de pegar a perna do jogador, digamos assim. Não, eu também acho que não foi intencional. Eu acho que ele não foi na Ele maldade foi pra acertar. imprudente. Mas foi uma imprudência que um jogador profissional não pode correr. Você não É, pode a correr esse falta, risco. a deficiência técnica que o Danilo Barcelos tem, jogando nos três grandes do Rio, Botafogo, Vasco e agora o Fluminense, que não, assim, não tem condição nenhuma, cara. Ele Um cara que, consegue ser por odiado deficiência pelas. técnica, quase acabou com a carreira de um jogador, entendeu? Ele consegue ser odiado pelas três torcidas. E o Corinthians numa crise Neto muito disse triste. que se não mudar isso, vai cair para a segunda divisão. No episódio passado, Eu, eu só tenho uma dessa daí. você falou e eu falei que não vai cair. Eu ainda acho que não vai cair. Eu acho que cai. Não cai porque tem muito time muito pior, cara. Assim, se o Corinthians for nessa tocada que ele tá jogando, ele vai acabar ganhando ponto só com a bola parada do Otero. Porque no jogo contra o Palmeiras, a bola parada do Otero assustou o Everton. E no jogo contra o Fluminense, a bola parada do Otero também foi determinante assim nos lances do Corinthians, né? Teve uma bola no travessão, teve uma defesaça do Muriel. É, Uma hora a bola vai acabar entrando. O então, Corinthians, o Corinthians só cai se acontecer uma catástrofe. tem que, assim, Esperamos que a aconteça? gente, a gente vai falar, então, a gente vai falar sobre a ação da torcida no aeroporto, até, assim, é um sinal forte de problemas grandes e bem profundos, né, na instituição, que, assim, a gente percebe que o Corinthians, a gente viu que o problema não era só o técnico, né, até acho que Nunca foi. então, mas até acho que o Coelho foi bem. O Corinthians, nos primeiros 15 minutos de jogo, não tava com 20% de posse de bola.
né? 20% de posse de bola. E o Coelho, ele com 20 minutos de jogo, ele faz a primeira mudança. 20 minutos do primeiro tempo. Uma Ele faz a primeira personalidade mudança. do cacete. Ele viu que o bagulho que ele montou não tava dando certo. Ele falou assim, irmão, vou tirar, velho. Vou ter que mudar essa. Ele foi com 3 volantes, toma um gol aos 13 minutos e até os 20 ele não joga. E aí ele tira um volante e coloca um jogador que é ponta, né? Que é o Everaldo. Everaldo, né? Tem aquela Everaldo. jogada típica de corte seco pra dentro e chute pra fora. Mas ele até chegou a fazer um gol, né? Tava impedido, mas ele chegou a fazer um gol. E depois do Otero foi o melhor jogador do Corinthians, né? Foi o jogador que entrou, deu um gás, deu outro parâmetro pro jogo. O Fluminense teve que ficar um pouco atrás, atacou nos contra-ataques, isso no primeiro tempo. No segundo tempo, o Corinthians simplesmente abdicou do jogo. O Corinthians simplesmente não jogou. Não jogou. O Corinthians não jogou no segundo tempo. No segundo tempo, as principais e as grandes chances foram do Fluminense. Esse segundo gol do Fluminense vem de um pênalti que, pela regra, é pênalti, mas na minha concepção nunca vai ser. Assim, a gente já falou desse tipo de pênalti e vou me contradizer. Foi pênalti. E eu Eu acho que vou, foi também. eu vou explicar o porquê na Zagueiro. minha visão foi pênalti. A gente já falou em alguns outros episódios, em alguns outros pênaltis que aconteceram, que a bola bate no zagueiro e depois bate no braço. Só que, o que a regra diz? A regra diz que se a bola bate no zagueiro e bate no braço, não é pênalti, desde que o braço do jogador esteja abaixo da linha do ombro dele. Ele tava com a mão lá na casa do cacete, lá em Tava com a cima. mão na cabeça, coçando o piolho. E por isso que eu acho que é pênalti. Pela Mas regra, ou é pela regra, eu falo assim, pela regra é pênalti. Pela regra é pênalti, tá? Pela regra é pênalti. Mas eu acredito que é uma regra injusta, cara. Porque você não leva em consideração o movimento, cara. Mas Não é leva- interpretativo. Porque se ele tivesse com o braço aberto, no espaço do corpo dele, eu também acho que não seria pênalti. Com ele com o braço aberto em cima do corpo dele, eu já acho pênalti. Pra mim, ele tava tentando fazer um movimento de natação ali. Não precisaria erguer esse braço tão alto. Tudo bem que é equilíbrio. Não, Mas mesmo eu com acho equilíbrio, que eu acho que você não precisa estar com o braço aberto para cima. pra cima, o cara não é goleiro. Eu já discordo. Eu acho que não foi pênalti. Não, para mim, assim, a regra diz que é pênalti, mas não, para mim é inadmissível um pênalti assim. A gente. Eu nem sei se na real deveria falar, mas é, teve toda a confusão da chegada do elenco do Corinthians aqui em São Paulo, com a torcida organizada aí no cobrar e tudo mais. É, quem me conhece sabe que eu sou totalmente a favor de organizada protestar, de organizada cobrar, de organizada chega lá e fala, ei, caralho, vocês vão jogar nessa porra ou não vão? Mas assim, o Cássio, se não é o maior ídolo do clube, se não é o maior ídolo do Corinthians, está entre os maiores. Você chegar na cara do Cássio, apontar o dedo, eu acho demais. É que assim, às vezes o próprio torcedor do Corinthians pensa assim, né? O cara que tava lá também pensa assim, mas no momento ele cobra de quem tem a oferecer, né? Ele não vai chegar, sei lá, no Michel Macedo e falar, pô, você tem que sair do meu time e tal, e bater nele e tal. Eu acho que não foi o caso. E também eu acho que, eu vi assim, a gente viu muito de gritaria, de cobrança, de dedo na cara, mas a gente não vê também agressão, né? Você vê que os jogadores deram
Os torcedores deram aquele famoso apavoro, né? Mas não foi nada eu acho que assim, agressão física não aconteceria. Apesar de que os jogadores do Corinthians ficaram com muito medo e saíram correndo. É, Também eu queria também, assim, o que eu acho pior, né? Além, claro que é inadmissível os torcedores irem cobrar assim, o cara que ele é trabalhador, né? O jogador de futebol ele não é como um trabalhador comum, mas a gente tem que também entender que é um ser humano lá, né? Então, o que fizeram com o filho do Fagner foi palhaçada. isso que eu ia Né? falar. O que é inadmissível é você, torcedor, ir na porra do Instagram do moleque de 10 anos e ameaçar a família do moleque. Você é pau no cu, você é um arrombado, você não é torcedor. Esse daí é um Não, psicopata sem coração. o Instagram da mulher do Castro também foi invadido, ameaçaram ela de morte. Assim, isso é ir além, né? E eu acho engraçado que a torcida do Corinthians ela cobra muito, né? Cobrou muito o Thiago Nunes, cobrou muito o Cássio, cobrou muito o Fagner, né? Cobrou muita gente O do elenco, Drogba. mas aí. Mas eu acho que assim, o principal eu acho que não foi cobrado, cara. Que é o Diretoria. presidente, diretoria, entendeu? O presidente Não é de vem hoje que com tá name fazendo rights. merda. Não. Ele vem com name rights, fala, não, agora sim, tal, não sei o quê, mas o name rights ele é usado para pagar salário de jogador. Imagina você ficar 4 meses sem receber salário. Você entendeu? Imagina você ficar 3, 4 meses sem receber salário. Entrou um menino no Fluminense que chama Felipe Cardoso. Se não fosse esse jogador, o Fluminense podia ter ganho de 3, 4. Mano, é ruim que só a porra esse maluco. Meu, ele perdeu todas as jogadas que ele tentou, cara. Todas, Mano, mas todas. Contra-ataque, tentava driblar e não conseguia. E bola de cabeça, perdia Que ele todas. segue aquele Passe lema. errado. Se você Nossa, não muito consegue ruim. ajudar, você atrapalha. O importante é participar. esse Então. aí é o famoso joga de terno, parece que tá morto. Sim. Mano, Aí entrou outro menino, foi o Luiz Henrique, que era o bom. Esse é bom. Se ele tivesse um bom do lado dele, ele tinha feito até um. Provavelmente tinha feito gol. Foi ele que é dele que ele chuta, a bola bate na mão do Bruno Mendes e o juiz marca pênalti, né? Mas ele é o bom. Esse Felipe Cardoso, simplesmente ele deu sorte na vida. É padrinhos, né, que chama. Nossa, muito ruim, cara. Muito ruim, muito ruim. E entra e. O que eu gosto de ver do jogo do Fluminense é quando o Ganso entra, né? O Ganso entra, você vê que a técnica ainda tá lá. Fisicamente ele é horrível, mas a técnica ainda tá lá. Assim, ele não desaprendeu a jogar bola, ele só eu, não corre mais. eu sou Mas fã do o Ganso, no Pebolim, ele ia ser craque. E aí, aquela famosa, né? Grêmio e Fortaleza, 1-1. Na casa do Grêmio. O Oswaldo fez 1-0 e o Diego Souza empatou de pênalti no segundo tempo. E o Grêmio que tem jogador expulso todo jogo. Os caras estão com a cabeça fora do lugar. Essa é a E verdade. Falta essa confiança, rodada de novo também foi de grandes expulsões também. falta Foi, confiança, é, falta muita coisa no Grêmio. E é um time que a gente sabe que tem potencial. É o time que a gente fala que a qualquer momento no campeonato vai se recuperar. E a gente não vê perto disso. Mas é aquele que a gente, de novo, falar que a falta que o Cebolinha faz. Tecnicamente, o Grêmio sente muita falta, porque o Cebolinha prendia muita bola, criava as melhores chances, quebrava a linha com drible, chutava pro gol. Pô, a diferença que tem o Grêmio atualmente e que sofrimento pro Grêmio empatar o jogo, né? sim. Eu, Sofrimento e o Rogério Ceni reclamou do pênalti marcado. Eu achei pênalti. eu, Reclamou e falou assim: o juiz já tava querendo dar esse pênalti aí e ele nem foi olhar o VAR, ele só foi e deu pênalti.
Assim, foi. Eu achei Eu pênalti. acho que entre os pênaltis marcados nessa rodada, eu acho que isso foi um dos que foi mais pênalti. Dá uma empurrada assim pra derrubar. Eu também achei que foi pênalti, sim. E o Rogério Ceni é aquele técnico que ele, quando ele ganha, ele ganha. Ele é um monstro. Ele é o melhor do Brasil. E quando ele perde, ele arruma alguma coisa para dar uma Paga desculpa. uma desculpinha. Mas era assim Ele, desde jogador. Sim. então, ele sempre foi assim. E eu falo pra você, o gol do Fortaleza é assim, é um misto Sorte. de sorte com. Meu, é muita sorte, na verdade, né? Na verdade, foi muita sorte. Foi. Porque o Oswaldo ele cruza, só que ele cruza no atacante. O atacante chega naquele tempo, jogar de relógio, né, atacante? Que ele. Falou. Não, porque ele perdeu totalmente o tempo da bola. Ele sai correndo, pula, sem tempo nenhum, a bola passa na frente dele. Se o atacante cabeceia, já era gol. Só que ele vai totalmente errado no tempo da bola, fura a bola, Sim. só que ele fura justamente no tempo certo para deixar. fazer o Vanderlei ficar plantado. Porque o E Vanderlei tava acompanhando a bola. Aí a bola vai no cantinho e entra. o melhor desse gol foi a cara do Renato Gaúcho vendo essa bola entrar. Mas é. Ele O ficou Renato, olhando, ele não acreditou. Ele falou: putz, tá que pariu, meu time é muito ruim. Vou botar a camisa 7 de novo aqui. ele joga mais do que muita gente lá, hein? Falou. Pra ele foi melhor que o Cristiano Ronaldo. Ele no campeonato de futebol ia ser campeão mundial de novo. Sim, É acredito puta nisso. realidade. Mano, E, eu e pagaria pra parabéns. ver o churrasco com o Renato Gaúcho, mano. Sim. E o presidente do Grêmio acabou de falar que é possível fechar com o Cavani. Acabou de falar em É. entrevista. É possível, sim. Eu acho que é possível fechar com o Cavani. Fechar Mano, um bar com o Cavani, fechar um Matheus churras. Pereira diz: é possível namorar com Gisele Bündchen. É possível chamar o Renato Gaúcho de sogro. Ele falou Mano, que. o cara Não, tá ele falou o chapado. seguinte: ele falou que o Cavani tá vendo esse rebuliço que a torcida tá fazendo e que até se interessou. E ele falou junto com essas palavras: creio que ele poderá acertar conosco. E eu queria deixar aqui claro que esse, na minha humilde opinião, foi o jogo bosta da rodada. Eu queria parabenizar a diretoria do Grêmio, que pagou 10 milhões de reais no Diogo Barbosa. Próximo jogo que a gente vai falar é do Atlético Mineiro e Bragantino. 2-1 pro Atlético. O Hever fez 1-0. O O Atlético Alejandro, deu sorte, hein? o Alejandro Lei do Ex empatou o jogo. E o Savarino no finalzinho do jogo, ali aos 42. Esse episódio vai ter uma coisa inédita. Eu não vou falar do ruim do caralho do Cleiton, porque ele não jogou. Aí então, o goleiro Cleiton não Ele, falhou esse ele jogo. não falhou porque não jogou. Exatamente, mas o glorioso Júlio César fez a parte dele. O cruzamento na pequena área, se o goleiro não sair, pelo amor de Deus, hein? Ah, Desculpa. mano. Um time, Bola na pequena área do goleiro, velho. Não tem conversa. um time Olha, que o orçamento que o Red Bull Bragantino tem, e tem Júlio César e Cleiton como opção Não, do gol, mano, esse é time carinho aí. da bunda, velho. o Júlio César foi campeão, foi o goleiro campeão da Série B, né? Impressionante, impressionante. Então. Mas Mano, eu acho que o principal do Red Bull Bragantino saiu, que era o Zago, né? O Antônio Carlos Zago, que era o técnico. Saiu. E aí perdeu totalmente O aquele estilo de elenco, jogo que fez ser campeão. também acredito nisso. E em questão de finalização, como a gente comentou no programa passado, o Bragantino chuta muito de longe, teve 12 finalizações, o Galo teve 14. E ganhou por sorte o Galo. Bem no finalzinho conseguiu fazer o 2-1. A gente tava num horário de jogos que tava tendo muita zebra, assim, digamos assim, né? Os times que não eram favoritos estavam Saindo com a vitória. saindo com um empate ou vitória e tal. Placares que a gente não É, apostaria, né? não.
Então quem apostou Bet365 aí estourou no norte. Paga Rivalry também, tamo junto. Paga nós. É, Mas mas o jogo mesmo foi isso. O Atlético achou Empacou? o resultado e pro Atlético foi uma rodada e tanto, né? Foi, foi pegou uma ótima rodada o segundo e lugar provisório. E com jogo a menos. Tem a chance de virar primeiro colocado. Tá ótimo, foi uma boa rodada pro Atlético. Fez o papel de casa, vinha de derrota, pegou nossa, o vocês não vão acreditar. Vocês não vão acreditar. Hum, Quem foi que bateu o pênalti? Hever. O Júlio César pegou o pênalti. Sim, ele não jogou tão mal. Mas falhou. Falhou. O erro do Júlio César foi depois da cirurgia que ele ficou ruim. Da cesárea? Da cesárea. Nossa, mas no lance seguinte ele espalma a bola no meio da área pro cara fazer o gol. Sim, mas tinha só bola na trave, ele tava no chão. Eu não culpo tanto, mas falhou. Falhou pra Eu cacete. não, A não gente, vi. a Vou ver o gente, gol agora, eu acho. a gente fala que. Eu mesmo falei que goleiro que é goleiro de time não pode espalmar pro meio da área, ele espalmou no pé do cara. E Não, embaixo tinha o zagueiro pra dar a o. gente tem que falar de goleiro, né? Não, é verdade. Ele joga rugby. O gol do Atlético foi semigol, foi gol? Foi gol. Foi gol. O goleirão vai espalmar lá dentro, né? Não tem como. Complicado. O tempo de bola também tem que jogar com o relógio. Tipo o atacante do Fortaleza. Bom, Mas o Atlético deu sorte, cara. deu Deu sorte. sorte. Deu sorte, deu assim. Porque o jogo tava indo pro empate. E aí saiu o gol No finalzinho. no finalzinho 42 no segundo tempo. Então. É isso. Mas a martelou, mereceu o resultado, né? Sim, dominou o jogo nos tempos regulamentares. Só faltou a conclusão mesmo. E o Bragantino agora é lanterna, né? Sim. É um com possibilidade de pegar líder que tem o jogo a menos, e o outro é o Lanterna. Próximo jogo, Bahia Atlético Goianiense, gol do arrombado. Não, eu vou falar, vamos por. Esse jogo aqui eu acho que não devia nem comentar. E o Mano Menezes já estreia como? Só alegria, né? Aquele jeitão. Tomando gol do arrombado. Gol Aí, do arrombado. 1x0 gol do filho da puta lá. E é isso, próximo jogo. Ceará 2, Flamengo 0. Famosa zebra. Arena Castelão. Gols de Luiz Otávio e Charles logo no começo do segundo tempo. 2 cruzamentos. Duas. Sem tirar o mérito do ataque do Ceará, mas 2 falhas de posicionamento da zaga do Flamengo. E o Flamengo que a gente vinha elogiando nos últimos jogos não conseguiu jogar contra o bom Ceará de Guardiola. Mas a gente já esperava, né? Porque é o mestre e o discípulo. Sim. O discípulo Domenech, né? Que tá tentando lugar ao sol no cenário mundial. E o mestre Guardiola, que mostrou que até ensinou o Domenech, mas não ensinou todos os truques que tem na manga. O Guardiola é um deus. Eu acho que o primeiro gol do Ceará não foi tanta falha assim, porque você bota um cara de 5 metros pra subir no meio de 2, é óbvio que ele vai ganhar. No meio dos 2 zagueiros? Sim. 5 metros. O cara parece uma estátua, é a estátua da liberdade, sem levantar o pé. Não, mano, mas foi no meio da Não, dupla de não dá. Não, é inadmissível, assim. O Léo Pereira, cara subir sozinho muito daqui. mal, né? Poderia dar um empurrãozinho ali, pá, subir junto, mas eu acho que foi mérito do zagueiro. Podia até tomar o gol, mano, sem problema nenhum. Mas o cara subir sozinho no meio da sua dupla de zaga. E depois o segundo gol, um cruzamento. Foi pior. Pô, pelo amor de Deus, na cara. área e ninguém marcando. Foram dois gols que, sem tirar o mérito do Ceará, pra mim foram falhas da zaga do Flamengo. Que camisa bonita do Ceará, né? Eu Tem que também falar. acho. Toda Que preta. camisa bonita. Bonita.
O vovôzão com uniforme tinindo pra esse campeonato. O homem tá de bordão agora. Tem que respeitar, velho. Você Ah, tá pelo amor de maluco? Deus. Respeito o nosso. Respeita o vô, porra. Aí, vou falar um negócio pra você aqui. Michael. Ano passado, vocês acharam que o Michael jogou bem? Jogou até bem. Jogou. Convenhamos que o Michael No time dele. rabiscava, tal, não sei o que lá. Mas eu vou falar pra você, que coisa feia, que jogador fraco. Não tem repertório nenhum. Ele tenta fazer firula, tenta Ele acha que driblar. ele é um Denilson e É, na verdade muito ele é fraco. ele é o Neilton. Então, muito fraco. E assim, eu ainda não consigo. Não entra na minha cabeça. Não entra na minha cabeça. E eu até sinto saudades, né? Por que o Bruno Henrique não jogou? Por que o Gerson não jogou? Vai jogar Vitinho e Michael. Entendeu? Vai jogar o Thiago Maia. O Thiago Maia é bom jogador, mas. Escolha do técnico, o Libertadores tá aí. Então, ele sempre faz essas escolhas, né? E aí acaba perdendo ponto, cara. Perdeu a chance de encontrar. Né? Tudo bem que a ponta da tabela tá tudo muito próximo, né? Do quinto, que é o Flamengo, do sexto, que é o Palmeiras, até o segundo, que é o Atlético Mineiro, é 1 ponto de diferença. Mas ele perdeu de pegar os 20 pontos e encostar no Internacional. E o Ceará fez um baita resultado. Foi. Né? Tá fazendo um ótimo campeonato. Eu acho que o Ceará tem tudo para uma Sul-Americana. Conseguir uma Sul-Americana, tá jogando o fino, né? Apesar das suas limitações, mas tá jogando fino e tá levantando taça, levantou bastante taça esse ano já e mostrando que é o melhor time do Nordeste, né? Depois de ganhar a Copa do Nordeste, ele mostra que é o melhor time do Nordeste e já tá na classificação, ele já é o melhor time do Nordeste. Próximo jogo é Goiás Internacional. O Goiás, que até então era o lanterna do campeonato, Outra zebra. surpreendeu, ganhou do líder. Jogou praticamente O jogo todo com a 90 menos. minutos com a menos. E fez um 1-0 com o gol do Vinícius Lopes com uma falha do Marcelo Lomba. O Goiás foi guerreiro, né? Foi muito guerreiro. Aguentou o jogo inteiro, né? Sim, foi um massacre. E fez um gol com um a menos, né? Assim. E foi um massacre do Inter, assim, de posse de bola, e aquele negócio do Cuca, né? Assim, não tem como se deixar o Thiago Galhardo no banco. Não tem como. A mesma Assim, crítica ao Cuca é a crítica pro Cudê. Você não pode deixar o seu melhor jogador no banco por dois. Eu entendo que, teoricamente, era um jogo mais fácil. então, pô, mas era um jogo mais fácil e você Não coloca era o um D'Alessandro. clássico. Então, mas você coloca o D'Alessandro de 10 para jogar lá em Goiânia no calor de 65 graus na sombra, filho. Mas talvez foi com a soberba de primeiro do campeonato com lanterna. E aí Então, vai resolver poupar jogador. Entendeu? Foi no salto alto. Foi no totalmente. Salto alto. Tanto é que, pelo que apresentou o futebol, merecia a vitória. Foi 79% de posse de bola pro Inter. E se você pega, o Goiás deu 168 passes e o Inter deu 571. Então, o Goiás foi guerreiro. Atuação boa do Tadeu, né? Mais uma. Mais uma. Bom goleiro. E pelo outro lado, o Lomba falhou, assim, a famoso frango, né? Se tem um nome que dá pra tirar a salva do time do Goiás aí, é o goleiro dele, o Tadeu. É o Tadeu. Mas o time do Goiás é um time arrumadinho, né? É um time bem arrumadinho. Tem alguns jogadores
que entra no segundo tempo sempre, esse Inácio Rara aí. Jogadores Até de nome também, o próprio Rafael Moura. o Daniel Bessa, camisa 10. Vitor Então você Andrade. tem jogadores que não tem mídia, né? Não são jogadores com mídia, mas são jogadores que são aguerridos, né? No campeonato que o Goiás faz, é o campeonato de sobrevivência, né? Tanto que ainda tá na zona de rebaixamento, tem 2 jogos a menos, né? Mas ainda tá na zona de rebaixamento. E é sobrevivência. O time tem que sobreviver, cara. Mas é a mesma coisa que a gente fala do Goiás, é a mesma coisa que a gente fala do Atlético Goianiense. É o time que não joga mal, só que não consegue converter em Resultado resultado. positivo. E acabou que surpreendeu todo mundo ganhando do líder. E era pra embolar, né? Mas o pessoal que tava ali próximo do líder Todo não mundo. aproveitou, né? Todo mundo deu uma tropeçadinha essa, A gente vai falar essa rodada. O único que conseguiu foi o O Atlético. do Vasco. Vasco voltou pro G4. A gente, inclusive, o próximo jogo que a gente vai falar é Palmeiras 2, Sport 2, jogo no Allianz Parque. O Sport abriu o placar logo no começo do primeiro tempo, com o Iago Maidana de pênalti. Num pênalti que eu vou colocar aqui. A TV não reprisou na Nem verdade, mostrou perto, lance perto, nem nada. reprisou num ângulo que tiraram do cu a câmera. Não dá pra saber se foi ou não. Numa noite desastrosa do Sander, que erra no gol de empate do Palmeiras, que ele vai atrasar a bola pro goleiro. O William chega antes e faz o gol. O Zé Rafael faz um golaço. Um golaço. Foi. E vira o jogo. Aí o Sander, no finalzinho, 46 do primeiro tempo, ainda dá uma entrada também criminosa no Wesley. Ele chegou com a sola da chuteira na coxa do Wesley e é expulso. No segundo tempo, o Zé Rafael foi expulso por pressão da arbitragem. Por pressão. Ele Compensou. quis compensar. Não tem outra coisa, porque não foi nem falta. Porque teve inclusive um lance que gerou muita polêmica e muita gente reclamou. Foi num possível pênalti no William, que foi a jogada bem parecida com com a do Zé Rafael, que ele deu a falta e deu o cartão, e ele não deu nem a falta no lance do William. Uma arbitragem desastrosa. A gente não pode colocar toda a culpa No Palmeiras Palmeiras. do Palmeiras não sair com resultado positivo na arbitragem, porque teve chance para ganhar o jogo com O William Bigode perde 3 gols que assim, é inadmissível, né? E o segundo gol do Sport também veio de uma falha grotesca do Luan, né? Sim. Que ele não marca a bola, ele marca o jogador, não vai marcar a bola passando do lado dele, ele não vai onde a bola vai, ele vai pro outro lado. Ele pensou num ponto futuro que não aconteceu. Então, e horrível, péssimo. Não, foi Péssimo. muito mal no lance. A gente não pode tirar os méritos do Sport pelo empate e os deméritos do Palmeiras pelo empate. A arbitragem Mas Mas a arbitragem, ela muda o jogo. comprometeu. Ela tava mandando, o Palmeiras tava mandando no jogo, cara. O Palmeiras tava mandando no jogo, o Palmeiras tava jogando como queria, jogando bem, igual jogou contra o Corinthians. Jogando bem, dominando o time do Sport. O Palmeiras é muito superior, jogando muito bem, atacando, pressionando, só que tirou um pouco o pé. Claro que tirou um pouco o pé. Mas também, até porque tava todo mundo também pensando, 2-1, você tá ganhando em casa, com um jogador a mais, você não pode dar chance, né? Mas tava todo mundo, aquele clima de que já ganhou, aquele clima que conseguiu virar o jogo e vai levar os 3 pontos e tal, e tirou o pé. Quando tirou o pé, o juiz arrumou uma expulsão do Zé Rafael. O juiz arrumou, ele deu um jeito. O lance anterior ele dá um cartão amarelo,
no lance seguinte ele dá o cartão vermelho, né? Ele arrumou, ele deu um jeitinho, né? E o VAR, pelo visto, não atuou, né? O VAR não atuou nem no pênalti, nem na Que pra expulsão. mim não foi, né, o pênalti. O E pênalti no. se ele tivesse dado. Se ele, como ele deu o pênalti pro Sport, ele deveria ter dado no Willian também. O lance do William é gritante porque ele é igual o lance do É Zé igual. Rafael. É igual o lance do Zé Rafael. E assim, eu acredito, na minha opinião, é um lance de disputa de bola, é um lance que você põe a mão no peito do atacante, o atacante vai cair. E é falta, né? É falta, mas não é falta para cartão, né? Não é agressão, né? E é falta. Dentro da área também é falta, fora da área também é falta, mas não é lance para cartão. Não Assim, teve o mesmo critério, então. ele não manteve o critério e ele arrumou o pênalti, ele arrumou expulsão para os caras que mudou o jogo. O Palmeiras, depois da expulsão, se perde, né, até fisicamente, e aí num lance de erro individual, o Luan muito mal também, assim, Nossa senhora, tomou péssimo. marcação horrível. Toma um drible de corpo estranho do cara, o atacante aproveita e o Lucas Mugni, né? Lucas Mugni. Aproveita e faz o gol de empate. E o Palmeiras até assim teve bola para Fazer mais gols. ele não teve perna e não teve personalidade. Se perdeu porque com um a menos às vezes alguns times se perdem e o Palmeiras meio que se perdeu no padrão, né? Mas assim teve alguns jogadores que foram vitais também para esse. O Luan na zaga e o William Bigode na frente. O William Bigode, a gente sempre elogiou o William Bigode, é um baita jogador, jogou muito por onde passou, mas ultimamente ele tem feito péssimas atuações. Fez o gol, sim, Bonito gol, por sinal. Bonito gol, antecipa o goleiro, dribla. No segundo tempo ele faz um lance igual e até mais fácil de fazer o gol. Eu acho que era só tocar pro. É o Gabriel Veron, né? Era só tocar pro menino, pô. Ele quis tentar fazer o nome dele, já era 45 do segundo tempo, a acréscimo era 50. Ele quis fazer o nome, era só jogar a bola pra trás. E aí são 2 pontos que faz diferença para um time do Palmeiras que por a gente pensa, a gente tem que vai disputar o campeonato. Faz diferença. O Palmeiras é um mandante ainda no campeonato. No último lance do jogo, o Gabriel Silva, que é um menino também promissor da base do Palmeiras, pega a bola, parte para cima, corta para chegar no fundo e toma a falta e o juiz dá tiro de meta, mano. É inadmissível esse tipo de erro. Muda o placar, né? Então o Palmeiras perde 2 pontos por ele próprio, né? A gente não pode falar assim, o Palmeiras que só a arbitragem interferiu, né? Mas assim, a gente fica bravo porque o VAR tá aí para ser usado, né? E não foi usado. O VAR não foi usado nesse jogo. Nenhum dos lances vitais, principais do jogo foram vistos. O último jogo da rodada foi Botafogo 2, Vasco da Gama 3. Teve gol do Ribamar. Teve gol do Ibabimovic. Teve gol do Germancano. E teve Todo jogo é isso. E teve gol do Catatal. Mano, isso aqui é a pura nata do futebol brasileiro, porra. Mas assim, o melhor jogador do jogo foi Benítez, de novo. O Ben 10. É o Ben 10. Ele Famoso. é o jogador. E teve mais um gol do Vasco, do Thales Magno. Teve mais um gol do Thales Magno que foi anulado. Todo gol que esse menino faz é anulado. Incrível, ele tá sempre em impedimento. Então, um gol que foi uma defesaça do Diego Cavalieri. Foi, do Diego Cavalieri. Ele sobrou e fez o gol, mas estava impedido. Mas o melhor jogador do jogo foi o Benítez, né? O Benítez é o diferencial, o jogador que é um dos melhores, uma das melhores surpresas
desse campeonato. Assim. O Vasco contratou muito bem, né? Tanto o Benítez quanto o Cano, os dois têm uma amizade incrível dentro e fora de campo e o entrosamento entre eles. O gol que o Cano faz, o Benítez dá um lançamento assim pornográfico. Pornográfico, assim, o cruzamento na área do Benítez assim, muito perfeito. O Cano finaliza muito bem também. A bola, se eu não me engano, o Diego Cavalieri até faz a defesa, mas a bola sobra ainda no meio, o Cano completa pro gol. Mas assim, o Cano, quando ele não tem o Benítez para ajudar, como na última rodada, ele sente muita falta, né? Ele sente muita falta. O Cano tem aquela estatística de um gol por jogo, né? Um gol, uma chance de fazer o gol e ele faz o gol, não precisa de duas, né? E hoje, nesse jogo ele até teve algumas chances, algumas entradas na área, ele saiu um pouco mais, né? Tentou, tipo assim, fazer jogadas fora da área e tal, mas teve algumas chances e não converteu. Mas esse gol que ele faz com o passe do Benítez foi um belíssimo gol, aquele gol de jogada trabalhada. E o Botafogo não ficou atrás, né? Foi um resultado 5 gols, Jogo né? de Um jogaço. personalidade. O time buscando chute de fora de área, cruzamentos chaves. Eu gostei do jogo, foi bonito. O primeiro gol do Vasco foi uma falha grotesca da zaga do Botafogo. Mas foi um jogão. Mas o Ribamar tava lá pra fazer, né? Sim. O zagueirão do Botafogo dá uma furada. E o outro vai tentar e ergue pra ele, pro Ribamar. O cara. O homem não perdoa, né? A Ah, máquina. Caixa 1-0, fez um gol. O Botafogo contratou muito bem o Calu, que tem uma técnica diferente, ele tem a jogada individual. A gente é um jogador de 35 anos, 36, eu não sei exatamente, mas a gente acha que o jogador que não vai ter velocidade e tal. rendimento, velocidade. Botou o Pikachu no chão no lance. E o Calu tem 35 anos. Então, assim, ó, fez, jogou bem novamente. Ele que foi pegar o diploma na França e voltou a tempo pro jogo. Ganhou, tá diplomado e jogando bola. O cara Jogando muito, bola. muito monstro. O Primeiro jogo, gol assim, do. eu acho assim que foi injusto, assim, não foi. O placar mais justo seria um empate mesmo, né? Seria. Mas o Vasco saiu com 3 pontos porque foi mais. Nos momentos de decisão ele decidiu, né? O Cano, muito artilheiro, né? Muito diferente, muito além, né? Do que a gente conhece aqui de um centroavante, principalmente aqui no Brasil. Ele não precisa de mais Sim. que duas chances no jogo para deixar o dedo. E para dar uma elogiada também, o Ibrahimovic também, presença de área, personalidade, chute de fora de área também não fica atrás, não. O Babi, Isso. Ibabimovic, Ibrahimovic, ele mesmo. Babistuta, eu gosto do Babistuta também. Personalidade do camisa 9 do Botafogo. Nenhum dos dois times jogou mal, né? Assim, Não, foi um mas jogão, foi lá e cá. o placar mais justo seria um empate, mas Vasco e cola, né? O Vasco, a gente teve até uma queda de rendimento nos últimos jogos, né? De rendimento de placar mesmo nos últimos jogos, mas volta a estar lá na zona da Do G4. G4. Ele fica naquele pelotão de cima, né? Ele aparenta que vai disputar, né? Naquele pelotão de cima. Se a gente for ver entre Internacional, Atlético Mineiro, São Paulo, Flamengo e Palmeiras, o Vasco teoricamente o pior time dos 6, né? Lá de cima. Mas ele se mantém lá em cima, né? Tem o Ramon, que tá se mostrando um bom técnico, e tem dois jogadores que estão iluminados e entrosados. Depois do encerramento da 10ª rodada, o Internacional continua em primeiro com 20 pontos. O Atlético Mineiro agora é o vice-líder com 18, um jogo a menos. O São Paulo é o terceiro com 18. O quarto é o Vasco, que tem 17, um jogo a menos. O quinto é o
é o Flamengo, que tem 17 pontos também. O Palmeiras fecha o G6 com 17 pontos e um jogo a menos. O Santos é o sétimo com 15 pontos. O Fluminense é o oitavo com 14. Ceará 13 em nono. Aí o Fortaleza é o décimo com 12 pontos. O Atlético Goianiense é o décimo primeiro com 12 pontos em 9 jogos. O Grêmio, que vem em décimo segundo, também com 12 pontos em 9 jogos. O Atlético Paranaense é o décimo terceiro com 11 pontos. O Sport é o décimo quarto com 11 pontos também. O 15º é o Corinthians com 9 pontos e um jogo a menos. O Bahia é o 16º com 9 pontos, um jogo a menos também, 9 jogos. O Botafogo abre o Z4 também com 9 pontos em 9 jogos, perde aí nos critérios de desempate. O Goiás vem em 18º com 8 pontos, porém ele tem 2 jogos a menos que quem já tem os 10, tem 8 jogos. O Curitiba é o 19º com 8 pontos e o Red Bull Bragantino é o lanterna do campeonato com 7 pontos. É isso aí, rapaziada. Esse foi mais um Futebol já da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Se você gostou, dá um joinha, se inscreve no canal, compartilha com os amigos. Manda pra Maísa, eu quero que mande pra Maísa esse Manda pra episódio. Maísa. A partir dos próximos, a gente já vai começar a lançar no Spotify também, para você que prefere o Spotify. Então fique de olho, vem novidades. Valeu, até a próxima. Falou. Falou.